Eu vou aproveitar esse espaço de hoje para resolver um exercício um pouco mais prático, tá? Mais ou menos do mesmo modelo do que a gente vai trabalhar nos próximos dias, tá? Claro que aqui ele está bem sintetizado. É uma situação de modelagem de banco de dados relacionado a consultas médicas, tá? E eu vou só dessa descrição aqui da questão. A única coisa que eu vou fazer são as tabelas e os campos e a identificação das chaves primárias, tá bom? É só isso. Claro que tem muito mais coisa a ser feita para que a modelagem seja completa, tá? Mas, conforme eu falei, a gente está indo a passos bem... a gente está seguindo alguns passos iniciais, tá? Só dos fundamentos, para não ter problema depois de conceituação básica quando estiver fazendo exercício mais complexo, tá? Então a situação aqui é a seguinte: o ambiente real em que vai ter que ser modelado o banco de dados se refere a cada médico que trabalha na clínica, é identificado pelo seu CRM, um nome, uma data de admissão e um salário. Para todo paciente internado na clínica são cadastrados alguns dados pessoais: o código, o nome, RG, CPF, endereço, telefone para contato. Um paciente tem sempre um médico como responsável, com horário de visita diário predeterminado. Pacientes estão sempre internados em quartos individuais que são identificados por um número e está em um andar da clínica. Veja, nessa situação aqui eu tenho 4 itens, tá? 4 observações, tá? Tá muito bem claro, tá? E aqui eu vou poder identificar de forma bem mais direta as tabelas que eu vou precisar. Por quê? Eu tenho aqui, se ele está dizendo que cada médico que trabalha na clínica é identificado por esses atributos, né? Isso quer dizer que eu vou precisar de uma tabela para armazenar esses dados do médico, tá? Então isso implica que eu vou precisar da tabela que eu vou chamar de médico. Tá? No outro item, aqui eu estou só identificando as tabelas por enquanto, tá? No outro item ele diz que para todo paciente internado na clínica são cadastrados alguns dados pessoais, ou seja, eu vou precisar cadastrar dados referente ao paciente. Então eu vou criar uma tabela chamada paciente. Tá? Depois ele diz que um paciente tem sempre um médico como responsável, com o horário de visita diário predeterminado. Aqui é uma outra informação que ele disponibiliza e que eu preciso de um certo modo modelar esse evento, tá? Que está relacionado ao horário de visita, tá? É como se eu precisasse cadastrar todos os horários de visita. E esses horários de visita ele está associando um paciente a um médico. Ele diz: um paciente tem sempre um médico como responsável, com horário de visita diário predeterminado. Então é como se eu tivesse uma agenda de visitas, tá? Certo? Aqui ele não foi claro, né, nesse item ele não foi claro dizendo que existe uma agenda em que o paciente tem sempre um médico com o seu horário de visita predeterminado, tá? Ele não foi claro na frase, mas a gente tem que saber extrair, né,
o significado também da frase, né? Que tipo de tabela eu vou precisar modelar para poder representar essa informação aqui, tá? Os dados que eu preciso cadastrar para extrair essas informações. Então, se eu preciso associar horários de visita de um médico a um paciente, tá? Então isso quer dizer que eu vou precisar de uma agenda, né? Eu vou chamar essa tabela de agenda, tá bom? Nossa tabela de agenda, tá? Depois eu tenho pacientes estão sempre internados em quartos individuais que são identificados por um número e está em uma dada clínica. Esse quarto item aqui, ele está falando de internações, né? Então ele está querendo modelar dados que uma base de dados que identifique as internações dos pacientes. Então eu vou chamar essa tabela de internação. Bom, tá, a próxima coisa que eu tenho que fazer é o seguinte: aqui eu coloquei o nome das tabelas que eu vou precisar, tá? Para poder representar aqui essa situação. Bom, que são os nomes das tabelas, tá? Agora eu vou colocar os campos de cada tabela. A primeira coisa é colocar a chave primária. Vocês não precisam ficar preocupados em saber que vai precisar usar se vai precisar usar um desses campos como chave primária, tá? A gente faz logo o seguinte, ó, coloca um código, tá? A gente coloca um campo chamado código, chamar só de code, pode ser ID também, né? A sigla de identificação, né? Ou código, né? Que seria uma abreviação de código, né? Para cada tabela dessa, para fazer o papel de chave primária, né? Então eu vou botar aqui logo para cada uma um campo code que vai ser a chave primária de cada uma dessas tabelas aqui, certo? Ou seja, cada médico vai ter um código, cada paciente vai ter um código, cada agendamento vai ter um código e cada internação vai ter um código, né? Certo? Vamos ver aqui os outros campos das demais tabelas, né? Os demais campos das tabelas. Na tabela médico, aqui basta a gente seguir o que é que está sendo informado em cada item, tá? Por exemplo, aqui ele diz que cada médico tem que ter o CRM, né? Cada médico tem que ter um nome e uma data de admissão, chamar aqui data ADM, né? Data de admissão. E cada médico também tem que ser armazenado, né, dados referentes ao seu salário. Depois, para o paciente, a gente já criou a chave primária, né? Ele diz para cada paciente tem um código, né? A gente já criou um código aqui, tá? A gente já criou um campo que vai representar o código do paciente, então não precisa mais colocar código aqui, tá? Vai ter um nome, RG, CPF, endereço, e o telefone para contato. Agora no terceiro item, que é referente ao agendamento de visitas dos médicos a seus pacientes, né? Cada agendamento vai ter um código, né? Cada agendamento que tem um determinado código, ele vai ter que dizer qual é o paciente que vai receber a visita, qual é o médico que vai visitá-lo e, conforme ele diz aqui, né, tem um horário de visita diária pré-determinado. Então vamos colocar aqui hora
e dia, certo? Pacientes, né? A internações se refere a o quarto em que cada paciente vai estar, né? Então, que são quartos individuais, então a internação vai dizer qual é o paciente, né? E qual é o quarto que ele está internado. Nesse caso, o quarto ele é identificado pelo número, né? Então vou botar aqui, quarto, tá? Ele diz aqui que o quarto vai ser identificado por número e está em uma dada clínica. Eu vou deixar só quarto mesmo, porque aqui no quarto que vai ser dito o número. Eu vou considerar aqui que um número ele já identifica o andar, né? Por exemplo, quarto 503, por exemplo, né? Significa que é o quarto 03 do quinto andar, né? Tá? Claro que aqui eu fiquei bem livre para poder decidir, tá? Sobre o conteúdo desse atributo, porque aí vai depender da política de cada hospital, né? Como aqui é só um exemplo, né, para fins didáticos, tá? Esse modelo aqui não está completo, tá? Aqui são só 4 tabelas com seus respectivos campos. Existem outros procedimentos que devem ser feitos a essas tabelas. Essas tabelas precisam ser associadas uma a outra, tá? Algumas dessas tabelas precisam ter associações e a gente não estudou isso ainda. Por enquanto, o que eu quero é que vocês consigam identificar quais tabelas devem ser modeladas e quais campos devem ser associados a cada tabela, ok? Vejam e revejam o máximo que puder esse vídeo para que vocês possam captar bem a ideia. Eu vou colocar outros exemplos para que a gente possa praticar, tá?